Prime. O que é o Prime? Prime é um produto utilizado pelas Lash Design que promete auxiliar na retenção, na durabilidade. Retenção na extensão de cílios significa durabilidade, ok? Eles geralmente são líquidos, tá? Tem uma leve porcentagem de álcool e promete auxiliar na limpeza do fio e na abertura da cutícula, fazendo isso auxiliando na retenção. Mas será que realmente ele faz isso tudo? Sim, ele realmente te auxilia na retenção, auxilia na higienização. Depois de você feito a higienização com a espuminha que você pode utilizar, pode ser o shampoo Johnson, pode ser água micelar ou essas espuminhas próprias para extensão dos cílios, ele vai te auxiliar na higienização, tirando todo o resquício se tiver de maquiagem, de oleosidade, principalmente se a pele daquela cliente for oleosa. E ele promete também abrir a cutícula do fio, deixando ela levemente aberta, pronta para receber o adesivo. Mas será que eu devo usar o Prime em todas as clientes? Não. Primeiro temos que aprender a avaliar a estrutura do fio da cliente, a plataforma dos cílios da cliente. A gente tem que olhar para aquele fio e identificar se aquele cílios é grosso, se é fino, se é cheio, se é grande, se é pequeno, se ele tem um leve brilho, porque geralmente os cílios oleosos ele tem um brilho natural. O Prime é indicado usar naquelas clientes que têm os cílios fortes e saudáveis, aquelas clientes que têm os cílios grossos, grandes, que tem aquele brilho natural que é oleosidade. Então você pode estar utilizando o Prime que ele vai te auxiliar a tirar aquele sebo, aquela oleosidade. Ele funciona igual o shampoo que nós utilizamos para lavar o nosso cabelo. É bem parecido. Por exemplo, se a gente lavar o nosso cabelo agora com shampoo e não utilizarmos nenhuma máscara de hidratação ou nenhum condicionador, quando a gente vai desembaraçar o cabelo, a gente vai sentir uma certa dificuldade, porque o fio vai estar um pouco mais ríspido, mais poroso, mais seco, bem ressecado. Então é isso que o Prime faz, ele serve para dar uma leve abertura na cutícula e ressecar o fio, tirando toda a oleosidade. Com isso, o momento que a gente mergulha o fio natural no adesivo, na cola, que a gente vem aplicando sobre o fio natural da cliente, como essa camada, como essa cutícula está aberta, ela acaba fixando um pouco mais rápido, ok? E dando uma boa retenção. Mas será que só utilizando o Prime eu vou ter uma boa retenção? Não. A retenção ele é um conjunto de cuidados, é um conjunto, é um processo. Você precisa ter uma boa higienização, utilizar o Prime, saber a quantidade correta de adesivo, a distância entre a pele e a raiz do fio da cliente e a acoplagem. A acoplagem, para mim, é o principal de todas elas. Além de saber se você está trabalhando com o seu adesivo na umidade e temperatura correta. Geralmente, quando a pele da cliente é oleosa, os cílios também são. E só a higienização não é capaz de tirar toda essa oleosidade, todo esse sebo. E quando a gente fala de uma boa retenção, a oleosidade é a vilã. Por exemplo, vamos dar um exemplo em outro procedimento da área da beleza, o alongamento de unha. Quando você vai na sua nail design fazer o seu alongamento de unha, a primeira coisa que ela vai fazer, também elas utilizam Prime, olha que coisa interessante. E ela vai dar uma levemente lixada na superfície da unha, só na superfície mesmo, para tirar aquele brilho natural da unha, que também é oleosidade. Tá vendo que incrível? É por isso que você precisa aprender a avaliar os cílios da sua cliente. Se os cílios da sua cliente é grosso, grande, forte, você pode utilizar tranquilamente o uso do Prime. Mas se os cílios da sua cliente é ralo, fino, pouco, pequeno, eu não vejo necessidade alguma de você ressecar ainda mais esse fio, afinar mais ainda esse fio e abrir a cutícula desse fio para receber o adesivo. Porque o que pode acontecer? Aqui é o fio da cliente, você passa o Prime. Pode acontecer que abra a cutícula do fio e na hora que você aplicar o fio sintético com um adesivo, fixe tão bem que aquela extensão dure bastante. Você tenha uma boa retenção de dias aí, 20, 30 dias, 35 dias, vai depender do cuidado também da sua cliente. Pode acontecer também um exemplo 2, por exemplo, passando o Prime no cílio fino, já ressecado, já frágil, você abre a cutícula dessa cliente de uma maneira que quando você for aplicar o fio sintético com um adesivo, em vez da cola fixar ali, pode acontecer ao contrário, ela pode craquelar, esfarelar
e não ter uma boa retenção. Você tem aí uma retenção mínima de apenas de dias. Então é importante você avaliar sempre os cílios da sua cliente. Em alguns casos, só a higienização funciona, tá bom? E pode acontecer também um terceiro exemplo. Por exemplo, vamos imaginar cílios da cliente, você passa o prime, higieniza direitinho, mergulha o fio no adesivo, vai aplicar sobre os cílios da cliente. Aquela cutícula ela abriu tanto, que deixou o córtex um pouco mais vulnerável, tá? Então, a partir do momento quando você aplica o adesivo sobre a cutícula, como ela está um pouco mais aberta, pode ser que essa substância do adesivo tenha contato com o córtex. O córtex, ele é responsável pela força, resistência, pelos nutrientes do fio natural. Então, você deixando ele mais exposto a esses tipos de química do adesivo, pode ser que enfraqueça ele e evita que os fios recebam os nutrientes e minerais necessários para se manter forte. Então, você pode estar estragando o fio natural da sua cliente. Então, é muito importante você saber avaliar para não estar causando um efeito contrário na sua cliente. E é com isso que pode surgir falhas, os cílios cada vez ficar um pouco mais fino, mais ralo, tá bom? Então,